Boa noite, igreja da família. Mais um domingo juntos, mais uma noite em que nós estamos celebrando ao Senhor como igreja, como família, como corpo de Cristo. Eu quero te convidar a juntar aí na sua sala os seus familiares, a convidar as pessoas que ainda não chegaram com você aí para a sua sala. Se você puder, mande essa imagem do YouTube para a sua televisão. É momento de nós nos concentrarmos naquilo que Deus está se movendo no nosso meio. É momento de nós concentrarmos na nossa adoração ao Senhor. Eu sei que não é fácil nós, nesse modelo de culto, começarmos a cantar, a adorar ao Senhor, longe uns dos outros, mas é uma nova oportunidade que nós estamos tendo de trazer o culto para dentro da nossa casa. Irmãos, pode não ser o ideal, mas é uma excelente oportunidade que nós estamos tendo, de como família, sermos a igreja dentro das nossas casas. Quero te convidar a compartilhar esse link também com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, os seus vizinhos de rua, os seus amigos do prédio, o pessoal que você tem falado sobre Jesus, sobre a igreja. É tempo de você compartilhar. Eu também quero te convidar a ser presente aí no chat no YouTube, para que nós possamos juntos celebrarmos aquilo que Deus está fazendo entre nós, testemunharmos, compartilharmos sobre o amor de Deus. Vamos orar? Senhor, esse culto não é para nós, e muito menos a nós. Esse culto é ao Senhor. Por isso, muito antes de pensarmos naquilo que o Senhor tem para nos dizer, nós estamos aqui para dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus, e que o Senhor é o único digno de receber a nossa adoração. Por isso, Senhor, receba cada canção, cada oração, cada oferta, cada palavra, porque tudo é teu e é por ti, Senhor. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Você que está em casa, adore e exalte o nome do Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, na honra e glória do nome dele. Minha vergonha me sepultou, eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Aleluia. Por tua graça eu salvo sou. Por tua graça, Deus, teu grande amor me libertou. Oh Deus, eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou.
Ouve assim, ó. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava em seu consolo, agora sou cidadão do céu. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava sem seu consolo, agora sou cidadão do céu. Ele estava e me curaste, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo porque tu me chamaste. Eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos protege, esse Deus que anda ao nosso lado todos os dias das nossas vidas. Ainda que a situação que o nosso país, a situação que nós estamos vivendo dentro das nossas casas e ao nosso redor seja difícil, todavia, nós devemos nos alegrar no nosso Deus, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é o nosso porto seguro. É nele que nós confiamos, é nele que nós depositamos toda a nossa fé, a nossa esperança. E a Ele louvamos. Louve ao Senhor, exalte, adore, eleve ao seu coração ao nosso Deus neste momento. Nós te louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. Nós te exaltamos e cremos que és o nosso Deus, oh Pai. Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na
e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Todavia, acima de tudo eu me alegrarei em ti, Senhor. Ainda não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados.
estar na força dos nossos braços, mas a nossa confiança deve estar firmada em Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Ele é tudo. Aleluia.
diz que Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. As promessas do Senhor para as nossas vidas são promessas de vida eterna, vida plena, promessa de paz. Senhor, nós confiamos em Ti, nós acreditamos no Senhor, acreditamos que somente o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa salvação, e o Senhor nos guiará. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Boa noite, meus irmãos, que alegria nessa noite tão festiva comemorarmos ou celebrarmos a ceia do Senhor, e de uma forma tão especial, porque estamos celebrando a ceia do Senhor nos lares. No livro de Atos, em todo o Novo Testamento, os primeiros cristãos celebravam a ceia do Senhor nos lares. Em Lucas capítulo 22, versos 17 a 20, Jesus realizou a primeira ceia com seus discípulos. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. A ceia do Senhor, ela tem alguns aspectos a serem destacados. E o primeiro deles é que a ceia, ela é um símbolo. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi crucificado para a nossa salvação. O cálice com suco de uva simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Portanto, simboliza o sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor. Um outro aspecto a ser destacado da ceia do Senhor é que ela é uma ordenança de Jesus. Ela é uma instrução de Jesus, uma ordem de Jesus para todo cristão. Nós lemos aqui no versículo 19, Jesus disse: façam isto em memória de mim. Por que será que Jesus disse: façam isso em memória de mim? Porque é muito fácil, no dia a dia, nós tirarmos o foco de Jesus Cristo e colocarmos o foco em nós mesmos. É muito fácil no dia a dia focarmos nas circunstâncias, focarmos nos nossos bens, nos nossos afazeres e esquecermos do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso Cristo, ao celebrar a ceia, Ele disse que nós deveríamos fazer isso, relembrando o que Ele havia feito por nós na cruz. Outro aspecto também a ser destacado é que a ceia, ela aponta para a comunhão. A ceia do Senhor aponta para a unidade do corpo de Cristo. Nós somos uma família. O que se espera de uma família? Que essa família viva em comunhão, em unidade, que sirvamos uns aos outros, que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. E nesse tempo de crise, é um tempo de oportunidade
de servir aqueles menos privilegiados, de servir aqueles que estão em dificuldade, e assim ser uma verdadeira família. Por isso, a ceia do Senhor, ela aponta para essa comunhão do corpo de Cristo. Um outro aspecto que nós podemos destacar da ceia do Senhor é que ela aponta também para a anunciação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 26, o apóstolo Paulo, ele nos instrui que a ceia do Senhor, ela, ao ser celebrada, ela anuncia a morte de Cristo, até que Ele venha, até que Ele volte. Quando estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus Cristo. Logo, a ceia é um símbolo missionário. E essa é uma das principais funções da Igreja de Jesus Cristo, é anunciar a obra de Jesus Cristo na cruz, para a remissão dos nossos pecados, a obra que Cristo fez na cruz, para nos dar a vida eterna. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Sirva seus familiares com o pão, sirva-os também com o cálice, com o suco de uva. E se há alguém também no seu lar que ainda não foi batizado, não passou pelas águas, você poderá servi-lo agora com uma uva, simbolizando que ainda falta um processo. Falta ainda o batismo nas águas, para se tornar completo ou completa a obediência às instruções do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Ele vive para todo sempre. Aleluia. Amém. Coma desse pão, beba desse cálice, trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. Senhor Jesus, seja engrandecido, seja adorado. Muito obrigado, Senhor. Receba a gratidão do nosso coração por esse sacrifício na cruz que nos trouxe vida. Nós rendemos graças ao Senhor por tamanho amor demonstrado por cada um de nós. Senhor, nesse momento, esteja presente, visite cada lar onde o povo do Senhor está reunido nessa hora. Visita, Senhor, levando a proteção do Senhor, as bênçãos, a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada lar, sobre cada vida nesse momento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a um tempo de oração. Nós cremos no poder da oração. Na última semana, nós estivemos orando aqui pelo milagre. E essa canção que estamos cantando agora fala sobre essa vitória obtida na cruz. A vitória de Cristo na cruz, ela não é uma vitória apenas dele, mas ela constrói no mundo espiritual uma autoridade sobre enfermidades. Ela constrói uma autoridade sobre toda a dor, sobre toda a enfermidade, sobre toda a questão que assola o seu coração. É tempo de você colocar diante do Senhor o seu coração. É tempo de você chamar o Senhor agora a manifestação de poder sobre a vida da sua casa. Eu quero orar pelas pessoas mais idosas, eu quero orar pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, eu quero orar pelas pessoas que estão internadas. Eu quero te chamar agora a se unir conosco em oração pelas pessoas que precisam do milagre do Senhor já em enfermidade. A nossa cidade tem sido preservada, bastante preservada, mas nós percebemos que os números estão crescendo, os hospitais estão mais cheios, nós percebemos que a preocupação das autoridades da nossa cidade tem sido cada vez maiores as preocupações. Eu sei que você nos acompanha de outras cidades também, e eu quero dizer uma coisa: mesmo que exista um relaxamento social, nós precisamos manter os cuidados, básicos, de distanciamento, de higiene. E eu quero te convidar agora a orar pelas pessoas que não podem manter esse distanciamento e por aqueles que já estão enfermos. Senhor, nós oramos como igreja pelas pessoas que estão enfrentando enfermidades graves nesse momento relacionado a essa pandemia, por aqueles que estão internados nas UTIs, aqueles que estão internados nas enfermarias, aqueles que estão sofrendo contaminação nos postos de saúde, nos hospitais. Eu quero te clamar, Senhor, para que o Senhor proteja essas pessoas. Eu oro pelos idosos, eu oro por aqueles que têm doenças crônicas, eu oro por aqueles que têm dificuldades respiratórias, eu oro, Senhor, por aqueles que precisam do teu socorro e do teu milagre. E eu te peço, Senhor, visita agora com poder essas pessoas, em nome de Jesus.
Eu quero orar também por você que está sofrendo enfermidade na área da sua coluna. Você que está doente na sua coluna. Eu quero orar por aqueles que estão com dores nas costas, muito fortes, e que precisam agora de um milagre do Senhor. Você que essa noite não conseguiu nem dormir, você que tem enfrentado dores fortes, que tem irradiado pelas suas pernas, pelo seu ombro. Eu quero orar por você que está sofrendo com dores na sua coluna há muito tempo, que percebe que já não tem mais uma resposta na medicina, e eu sei que existe um Deus, e eu creio num Deus de milagre e de cura. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar agora a se colocar aí no centro da sala da sua casa, se você está na sua casa. Se você tem forças para se ajoelhar, se você quiser se ajoelhar, se não pode, fique de pé. E as demais pessoas, se há mais pessoas com você aí agora, é hora dessas pessoas estenderem a mão para abençoar você, pela cura sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. E a tua palavra diz, Senhor, se tem alguém doente entre vós, ore, unja o enfermo. A oração do justo tem poder. E nós declaramos baseado nessa palavra, como Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, mandou aqueles homens que estavam chegando para a igreja ali naquele momento de 2 em 2, e mandou que eles estivessem orando, que eles estivessem ungindo e curando as pessoas, nessa mesma autoridade, em nome de Jesus. Nós declaramos cura em nome de Jesus às pessoas enfermas. E essas enfermidades na coluna, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre ela. Você que está recebendo a cura do Senhor aí agora, é hora de você testar a sua coluna, e é hora de você receber o milagre, de você saber que existe um Deus de milagre, um Deus para curar você. E você pode testemunhar para nós através do nosso chat, e você pode entrar em contato conosco, e você pode declarar a sua cura. Abra a sua boca para dizer: Jesus tem me curado, eu tenho recebido a cura do Senhor, em nome de Jesus, amém. Estamos aqui como igreja mais uma noite para adorar ao Senhor. Esse culto não é a nós, esse culto é ao Senhor. Portanto, a nossa prioridade é declararmos a adoração a Ele. E nós temos aqui hoje uma palavra muito propícia para essa noite de ceia. Deus nos criou com um propósito. O propósito é algo inspirador na minha vida. Quantas pessoas têm vivido os seus dias sem saber se tem ou se não tem um propósito? Eu quero dizer a você, você não é uma obra do acaso. Você é criado com um propósito. Deus te criou com um propósito. E o propósito de Deus ao criar a humanidade, ao criar o ser humano, foi que essa humanidade o representasse na sua autoridade, e também que essa humanidade o expressasse à sua imagem. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Perceba que nós destacamos nesse texto duas palavras: a palavra imagem e a palavra domine. Essas duas palavras expressam essa missão, esse propósito. Expressar Deus está ligado à imagem, e representar a autoridade de Deus está ligado ao domínio. Com o pecado, o homem caiu e se perdeu do propósito, adquirindo uma natureza pecaminosa. E os planos de Deus para o homem, o propósito de Deus para o homem, se tornaram frustrados naquele primeiro momento. Mas a palavra de Deus diz que os planos dele nunca se frustram.
E Deus estabeleceu a salvação para restaurar o propósito. E sabe, irmãos, é nesse ponto que eu quero colocar a palavra dessa noite. A salvação restaura o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Mas a salvação não é em si mesma o propósito de Deus. A salvação não é em si mesma o propósito, ela é uma restauração desse propósito eterno. Muitos acham que o propósito de Deus é salvar a humanidade. Quantas pessoas têm pensado assim? Mas esse não é o propósito de Deus, é apenas o início do processo, é apenas o início do processo deste propósito. Uma vez que o homem é salvo, ele está então qualificado a cumprir esse propósito. Uma vez salvo, ele está apto a viver plenamente o propósito, mas o propósito não é a salvação. O pastor Aloysio Silva, da Videira, conta uma ilustração bastante interessante a esse respeito e que marcou a minha vida no entendimento dessa questão do propósito. Conta ele que um pai preparava o seu filho para passear com ele no shopping. E ele, então, colocou uma roupa bonita, penteou o cabelo daquele menino. Era um dia chuvoso e o melhor lugar para eles passearem era no shopping. Estando ali, pronto para ir para o shopping, depois de arrumado, o pai foi se arrumar também. Mas, para a decepção do pai, quando ele voltou, pronto para levar o seu filho para passear no shopping, o seu filho havia saído de casa para olhar a chuva e havia visto uma linda enxurrada e começou a brincar com aquela água, com aquela chuva. E aquele menino que estava pronto para ir passear no shopping, agora estava todo sujo de barro, todo sujo de chuva. Planos frustrados. Planos frustrados. Aquele pai agora estava diante de uma decisão. Não vou mais para o shopping. Acabou. Já que você fez isso, daqui para frente você vai ficar preso dentro de casa. Não quero mais fazer com você nada. Ou o pai podia simplesmente pegar aquele filho, levar para o chuveiro, dar um banho nele e preparar tudo de novo para eles conseguirem finalmente cumprir o plano, cumprir o propósito, que era passear no shopping. Essa é uma ilustração simples, mas que mostra o que Deus fez conosco com a salvação. Deus nos preparou para cumprir um propósito. Deus nos preparou para cumprir uma missão. Mas nós escolhemos a sujeira. Escolhemos brincar com fogo, brincar com a lama, brincar com o pecado. E Deus poderia simplesmente ter desistido de nós, mas Ele tinha um propósito além. E esse propósito fez com que Ele nos levasse para o banho do sangue de Jesus para a salvação. Essa história é linda, essa história nos mostra como Deus nos ama. A criança não podia se arrumar sozinha para cumprir o propósito. Deus nos criou. A criança não podia de si mesma consertar o problemão que ela arrumou. Deus nos salvou através de Jesus. A única coisa que a criança podia fazer sozinha era se sujar. A única coisa que o homem podia fazer sozinho era se lambuzar naquela chuva, naquela lama, naquele pecado. Quando o homem se afasta de Deus, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com aquele menino quando se afastou do pai dele. Se suja, cai, escolhe um caminho de dor e de pecado. A única coisa que nós temos feito quando nos distanciamos de Deus é desagradá-lo. Sabe? Mas o homem, não satisfeito em ter feito a lambança sozinho, resolve também tentar resolver o problema sozinho. E quando Deus vai até o homem, Bruno, procurar pelo homem, o que é que o homem tinha feito? Roupas de folha. Roupas de folha. Ele foi lá e pegou. Você já viu alguém vestido de roupa de folha? Vai dar certo uma calça de folha, uma saia de folha, um macacão de folha, vai se estragar, vai rasgar.
Mas o homem, tentando fazer com roupas de folha, demonstrava apenas uma coisa: o interesse pela justiça própria. O interesse por tentar se auto-resolver, se auto-salvar, se auto-resgatar. A humanidade tem tentado se auto-resolver a vida inteira. Tem buscado solução para a sua salvação num monte de lugar, num monte de histórias, num monte de vias, num monte de caminhos. Mas quando você busca se auto-salvar, a única coisa que você encontra é decepção. Mas Deus, sabendo que o homem não era capaz de resolver sozinho o problema do seu pecado e da sua nudez, mata um animal, provavelmente um cordeiro, inocente, tira a sua pele e faz uma roupa de pele para o homem. Roupa de folha não vale nada, nem existe, mas roupa de pele custa caro, dura muito, é nobre. E Deus pega aquele sangue inocente derramado daquele animal, lançado sobre a terra, tira a sua pele e veste o homem para resolver o problema da sua nudez. Esse é o plano da salvação. Esse é o plano do cuidado de Deus para comigo e com você. Nós não podemos nos auto-salvar, mas Deus derramou o sangue de um inocente, o seu Filho Jesus, para me salvar e para te salvar. Mas sabe, imagine o homem lá da nossa história, do passeio no shopping. Ele deixa seu filho lá no banheiro e diz: agora vamos sair, meu filho, saia dessa banheira, porque está na hora de nós irmos lá para o shopping. Pai, quer saber de uma coisa? Estou gostando demais desse banho aqui. Esse banho está uma delícia. Nem quero ir para o shopping, quero ficar na banheira. Muitos de nós crentes, sabe o que temos feito? Estamos satisfeitos com a salvação. Não estamos buscando a compreensão do propósito. Estamos lá nos divertindo na nossa banheira de salvação, achando que tudo o que nos resta é viver ali naquela banheira. E nós queremos que Deus fique nos dando banho a vida toda. Que Deus fique nos tratando como bebês sujos, que precisam de banho, mais banho, mais banho, mais banho, mais banho, mais banho. A salvação não é assim. O sangue de Jesus foi derramado uma única vez. A salvação é sobre a sua vida uma única vez. E eu quero te dizer que esse sacrifício não é fraco, que precisa ser refeito, porque ele é um sacrifício único, poderoso e suficientemente poderoso para te salvar, para me salvar. A salvação, ela não é o propósito eterno de Deus para você, mas ela é o primeiro e o importante passo para que este propósito se cumpra. Mas nós temos nos distraído com o meio e não nos preocupamos com o fim. A triste consequência disso tem sido uma vida cristã medíocre, mediana, limitada. Eu tenho muita preguiça dessa vida na média. Nós estamos diante de uma cultura mediana. Hoje mudou um pouco esses números, mas quando eu estudava, para passar de ano, você precisava atingir a média. Hoje eles chamam de média, o que não é média, mas a média era o suficiente. Você, para passar de ano, tinha que estar na média. Você, para estar satisfeito com o seu casamento, tinha que aceitar a média. Lá no seu emprego, como é que você está lá? Está indo. Que coisa triste. E assim nós temos vivido a salvação, a vida com Jesus, na média, no mínimo. E eu quero que você perceba o que a palavra de Deus diz para nós, em Gálatas 4, no versículo 1, a respeito do que é a vida cristã. Bruno, por gentileza, Gálatas 4, capítulo 1. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo.
Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Está chamando de imaturo, de infantil, de criança, aquela pessoa que ela tem a propriedade de Cristo nela, mas ela não amadurece para viver a plenitude de Cristo nela. O texto está falando, enquanto é menor de idade, o filho vai herdar a propriedade, mas ele não tem os benefícios que aquela propriedade tem para ele. É como se ele fosse um escravo. Ele tem tutores para cuidar dele. Você tem vivido a sua vida com Cristo plenamente? Você tem usufruído de tudo que Cristo tem para você? Eu gosto de contar uma antiga história dos meus tempos lá de Manhuaçu, quando eu era criança, pequena, lá em Manhuaçu. Meu pai, ele estudava Direito na cidade de Valadares. Nós não tínhamos faculdade lá, hoje tem muitas faculdades na nossa cidade, mas o meu pai, ele foi para Valadares estudar Direito. E eu me lembro que ele estava pagando um consórcio para comprar um videocassete. E nós compramos um videocassete marca Panasonic, modelo G9, num consórcio. E um dia meu pai chegou lá em casa e eu estava todo feliz, porque agora nós tínhamos um videocassete. Mas na nossa cidade não tinha uma videolocadora. Lá não tinha como a gente ter assistir os filmes, e meu pai tinha que, quando ele ia na faculdade em Valadares 2 vezes por semana, ele combinou na locadora, ele pegava um filme, trazia, e aí no outro dia que ele ia, ele levava o filme de novo, aí era aquela coisa. Mas ele chegou, me lembro do dia que ele chegou em casa e falou assim: meu filho, eu comprei esse videocassete para eu assistir Jornal Nacional. Porque você sabe que tem dias que eu não consigo assistir o Jornal Nacional, porque tem ensaio do coral, tem o culto de quarta-feira na igreja. Então eu quero que você grave o Jornal Nacional para mim aqui, o dia que eu não puder ver. Irmãos, entrou num ouvido e saiu pelo outro. Eu só pensava numa coisa, eu queria ver filme. Mas o videocassete, ele tinha muitos recursos interessantes. Por exemplo, você podia colocar para gravar todos os dias, às 8h30 da noite, na hora do Jornal Nacional, e ele ia gravar a semana inteira, automático. Você podia assistir num canal e gravar no outro. Ele tinha esse recurso. Mas sabe o que eu fiz? Antigamente a televisão ela tinha 2 perninhas assim para você ligar a antena atrás. Eu fui em cima daquela perninha da antena, liguei o videocassete e a única coisa que eu fazia era assistir filme. Todos os outros recursos que tinham ali disponíveis, eu não usava nada. A minha vida com aquele videocassete era o básico do básico. E nunca gravei um jornal nacional para o meu pai assistir. Eu fico pensando, que tipo de vida espiritual nós temos tido? Uma vida no básico. Todos os recursos estão à disposição. E o pior é que aquele videocassete tinha um manual em inglês, eu não sabia inglês, como não sei, mas o nosso nem está em outra língua, está em português e na linguagem de hoje. E nós podemos usufruir de todos os recursos, mas simplesmente nós não queremos ler manual. Nós não queremos assistir os recursos, aprender os recursos. O que nós queremos é viver o básico. A salvação é o básico. Mas o propósito que Deus nos chamou para viver nos leva a muito mais do que isso. E o pior é que essa vida básica, ela é uma vida que cheira a pecado. Mesmo salvos, crentes chamados na palavra de carnais. Por favor, Gilbert, 1 Coríntios 3, versículo 1 até o 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja, o texto está nos chamando, crentes imaturos, de carnais. O que isso significa? É muito simples. É salvo, mas anda de acordo com o domínio da carne. É salvo, mas não deixa com que o Espírito Santo controle, decida, não ouve a voz do Espírito, ouve apenas a voz da sua própria vontade, a voz da carne. Sabe, meu irmão, nós precisamos entender
que Deus nos criou e enviou o seu Filho Jesus por amor, porque Ele é o Deus que cuida de nós, é o Deus por nós. Mas Ele morreu no nosso lugar quando Jesus, o Deus conosco, enfrentou a cruz. Mas o Espírito Santo foi enviado para estar conosco e ser o Deus em nós. Deus Pai por nós, Deus Filho conosco e Deus Espírito em nós. É disso que nós estamos falando. É a dimensão da Trindade envolvida nesse processo de uma vida madura e com um propósito. Nós temos uma teologia clara quanto à pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que Ele é uma pessoa, mas na prática, nós não nos relacionamos com Ele como uma pessoa. Temos nos relacionado com o Espírito Santo como se Ele fosse uma força, uma energia. Impõe as mãos aqui em mim, para que eu seja cheio dessa coisa. Não é disso que nós estamos falando da vida. A vida é o próprio Deus. Se você quer ter a vida de Deus, você vai ter o próprio Deus vivendo em você. É disso que nós estamos falando. O seu propósito, o propósito de Deus é viver em nós e viver por nós. Ele nos chama para uma comunhão, para um relacionamento. Eu estou aqui batendo nessa tecla de propósito, de vida. Mas sabe o que eu estou falando? Deus nos chama para viver com Ele. Antes do pecado, esse era o propósito de Deus. Brenda, por favor, Efésios 3, os versículos 10 e 11. Isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus, em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja algumas palavras destacadas nesse texto, Brenda. Olha, isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, a igreja é a maneira que Deus decidiu com que o homem se aproximaria do cumprimento do propósito. Esse propósito existe quando a igreja se posiciona em cumprimento dele. E o mundo espiritual do bem, as forças celestiais e angelicais, elas se articulam para que esse propósito seja cumprido. E o versículo 11 diz: Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno. Eterno significa que não tem fim, mas também significa que não tem começo. Sempre existiu, muito antes de mim, muito antes de Adão, muito antes do pecado. Esse propósito eterno fala de comunhão, fala de comunidade, sermos semelhantes a Cristo, sermos semelhantes ao Pai, termos a presença do Espírito, sermos parecidos com Ele. Fomos criados para um relacionamento. O primeiro versículo que eu li essa noite, Gênesis 1, 26, a parte A diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse, façamos, ou seja, Deus dizendo, Deus Pai dizendo, junto com Deus Filho e Deus Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é a... Quantas vezes nós dizemos, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Fez sim. Vários versículos falam isso. Mas o mais profundo é entendermos que não era apenas a sua imagem e semelhança, mas a imagem e semelhança da Trindade. Imagem e semelhança da Trindade significa Ele nos fez para a comunidade, para a comunhão, para vivermos juntos, para crescermos juntos. Por favor, eu não quero que vocês pensem que eu estou aqui desmerecendo a salvação, que eu estou aqui diminuindo a salvação, até porque hoje é um culto de ceia. Até porque a salvação, sem ela, nada disso aconteceria. Mas eu quero que você entenda que a ceia do Senhor, ela aponta, como disse o pastor Gilbert, para um sacrifício
que ocorreu no passado, mas que tem um resultado por todo o tempo e chega até nós no presente. Mas você concluiu a sua palavra de ceia dizendo, Gilbert, ela anuncia o futuro. Mas e agora, do presente até o futuro? Que tipo de vida eu espero ter? Que tipo de jornada eu terei até lá? Eu vou ser salvo, cruzar os meus braços, entrar na banheira da salvação e ficar esperando? Não, não é isso. Veja, 2 Pedro 3,18 diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Continuem a crescer na graça. A graça, ela é propósito de crescimento. Ela não é um fim em si mesma, ela é para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, para que nós avancemos. E eu destaco aqui, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expressão, ela tornou-se uma alcunha. Ela se tornou-se uma expressão corriqueira. E essa expressão corriqueira, ela acaba nos deixando um pouco acostumados e nós não percebemos o que estamos dizendo. Não é Salvador Jesus, é Senhor e Salvador. Salvação é o que Ele fez por nós. E senhorio é o que Ele quer fazer por nós. Mas depende de você se colocar debaixo desse senhorio. Depende de você se colocar debaixo dessa condição. Por isso a salvação, ela é uma obra em continuidade. Não que você vá perdê-la, não, eu não creio nisso. Mas que ela tem um processo de conversão, e conversão é mudança de vida. Você é salvo num ato, no seu espírito, mas a sua alma, ela precisa se converter, não para decidir céu ou inferno, isso está decidido no dia que você aceita Jesus, mas para decidir o estilo de vida que você vai ter. A obra da salvação, ela é completa. Ela é completa, você não está sendo salvo para decidir um dia se você vai chegar no céu, não. Ela é suficiente em Cristo, e ela é completa porque ela tem dois elementos fundamentais, o amor e a justiça. Por que isso? O amor é a fonte, é a origem da salvação. A Bíblia diz, Deus amou o mundo. Deus não amou apenas os certinhos, Deus não amou apenas as boas pessoas, aqueles que queriam a Ele, Ele amou o mundo todo. A salvação, ela veio por causa do amor. Mas a justiça foi a forma, a metodologia aplicada por Deus para nos salvar. Se fosse apenas por justiça, sabe qual seria a consequência do nosso pecado? A morte, a destruição. A única coisa que nós teríamos por causa do nosso pecado era a justiça. E a justiça aplicada significa morte. Morte para mim, morte para você. Mas por que Deus não nos eliminou? Por que Deus simplesmente não acabou com a humanidade por causa do pecado? Por causa do seu amor e da sua misericórdia. Esse amor e essa misericórdia aplicadas resultaram na salvação. Esse amor e essa misericórdia aplicadas resultaram na cruz. E a justiça de Deus dizia que o salário do pecado é a morte. E Jesus veio e pagou o salário do meu e do seu pecado. Sem nenhum pecado, Ele morreu no meu e no seu lugar. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Débora, por favor. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, aquele que não tinha nenhum pecado. Se Abraão tivesse morrido no meu e no seu lugar, nós não teríamos o perdão, porque ele morreria pelos próprios pecados dele. O mesmo com Noé, o mesmo com Davi, o mesmo com todos os homens magníficos, esplêndidos, espetaculares, santos que passaram por essa terra.
Cada um morreu pelo seu próprio pecado. Mas Jesus não tinha nenhum pecado. E Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Pare de se chamar de pecador. Pare de autocomiseração. Pare de um aspecto de humilhação pessoal, como se você fosse muito piedoso. Você é justiça de Deus, e não é por seu mérito, é pelo que Ele fez por você. Débora, por favor, o Salmo 89, versículos 9 e 10, é um dos textos mais lindos a esse respeito que eu já li. Por favor. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. O amor e a justiça de Deus marcaram um encontro na cruz. Foi ali naquela cruz que o amor e que a justiça de Deus se encontraram para que eu e você pudéssemos ser resgatados do pecado. A paz e a justiça se beijaram. A paz e a justiça se encontraram para nos proporcionar a salvação. E a isso nós chamamos de graça. Efésios 2, de 8 a 10 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto me chama a atenção por uma coisa. Aliás, é um texto dos mais lindos da Bíblia, muitas coisas me chamam a atenção. Mas ele diz assim: a salvação não é pela graça. Perdão, a salvação é pela graça, por meio da fé. E o versículo 9 começa dizendo: não é pelas obras. Você não é salvo pelas obras que pratica. Mas veja o que o versículo 10 diz: fomos salvos por Cristo Jesus. Fomos criados por Deus para fazermos as boas obras. Não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Elas não podem te salvar, não podem me salvar, não podem salvar você. Mas uma vez salvos, nós vivemos para a obra. Nós vivemos para impactarmos o mundo. É papel da igreja ser um agente de impacto sobre essa terra. Quem busca salvação apenas por medo de ir para o inferno, vive uma vida tão pequena quanto o seu objetivo: escapar da morte. Mas quem busca salvação por causa de Deus, porque ama a Jesus, vai viver uma vida plena, completa, debaixo do senhorio dele. Pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Se você ainda não tem um propósito, você precisa encontrar, e esse propósito tem um nome. O propósito é Cristo. Pessoas que ainda não são salvas precisam encontrar Cristo. Pessoas salvas que não têm um propósito precisam encontrar o caminho de Cristo, o coração de Cristo, o senhorio de Cristo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Senhor Jesus,
Esse é um tempo de quebrantamento, esse é um tempo de movimento espiritual. E eu repreendo em todas as casas, em todos os locais agora, a distração do diabo. Eu repreendo o sono para tirar a atenção. Eu repreendo a distração dos celulares, dos telefones. Esse é um momento muito, muito, muito importante. Feche seus olhos para que você não se distraia. E você pode repetir comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Se você entregou sua vida para Jesus, faça essa oração em nome de Jesus. Você pode entrar em contato conosco através desse QR Code que aparece aí na tela. Ou você pode entrar em contato conosco através do chat ou das nossas redes sociais, dizendo: eu quero ter uma vida com Jesus. E eu quero falar para você que já entregou o seu coração para Ele, mas que tem vivido de maneira distraída, que tem vivido de maneira despropositada, que não tem vivido maturidade, tem vivido como escravo. Não é essa vida que Jesus te convidou para viver. A Bíblia diz que Ele veio para te dar vida abundante. Arrependa-se desse tipo de vida que você tem e se disponha a ser um instrumento transformador nas mãos do Senhor. Um agente de transformação. Alguém que leva a justiça de Deus sobre a vida daqueles que precisam. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que tem sido instrumento da justiça de Deus para tantas famílias ao entorno da nossa comunidade e dentro do nosso corpo. Louvo a Deus pela sua vida. Você tem sido um instrumento de Deus e eu amo ser parte dessa família. Venha ser parte da igreja da família. Jesus abençoe você. Quero convidar você agora a fazer a consagração do seu dízimo, da sua oferta. Existe um texto da palavra de Deus que, conversando com um dos nossos irmãos aqui, o Bruno, nós líamos esse texto e ele me chamou muita atenção. O texto de Levítico 22, versículos 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com respeito as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Veja que interessante esse versículo. Diga a Arão e a seus filhos, que eram os responsáveis pelo povo de Israel, que tratem com respeito as ofertas sagradas. Isso aqui estava numa outra aliança, num outro contexto de aliança. Aqui não era a igreja, era o povo de Israel. Aqui não era pastores, era o sacerdote Arão. Seus filhos não eram os tesoureiros, mas eles tinham uma responsabilidade com o dinheiro que era entregue para a obra de Deus através do povo de Israel. Isso é um texto para nós líderes muito claro. Mas eu quero trazer para a nova aliança esse texto e dizer que nós não acreditamos que exista um dinheiro de Deus e um dinheiro não de Deus. A nova aliança nos chama a um nível novo de vida. E esse novo nível de vida nos chama a entregar tudo para o Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O nosso dízimo é uma expressão do nosso todo. E o nosso dinheiro, ele é consagrado ao Senhor, sim, quando entregamos nosso dízimo, como se fosse um fermento na massa. Como se fosse a raiz de uma planta. Mas todo o nosso recurso pertence ao Senhor. E eu quero trazer para esse contexto e dizer que você precisa respeitar o recurso que Deus está te dando. Você precisa respeitar o dinheiro que você tem. O salário que você recebe não é do seu patrão que ele vem do Senhor. E a maneira com que você gasta o seu recurso
determina a seriedade e a gratidão do seu coração em relação ao que Deus tem te dado. Essa não é uma palavra que você entregue dízimo, não, não é isso. Mas é para que você não abra mão da prosperidade de Deus sobre a sua vida. E prosperidade não é você desejar e invejar o que está do seu lado, não. É você saber de onde Deus te tirou e aonde Deus está te levando. É disso que nós chamamos de prosperidade. É saber o resultado da obra de Deus na nossa vida. Se você quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, você tem aqui ao lado o número das nossas contas bancárias, dos bancos que nós temos. E nós temos visto Deus multiplicar os recursos dessa igreja, através da bênção na vida de cada irmão. Não abra mão da bênção de Deus com a mediocridade, com a mesquinharia. Seja fiel àquele que nunca te abandonou e é fiel sobre você em todo o tempo. Nós temos agora alguns avisos. E antes da oração final e da última canção, eu quero chamar a Duda para trazer para você alguns recados importantes nessa semana. Fala galera, confira agora os avisos deste domingo. Você adolescente que deseja participar do encontro online da tribo, é só você entrar em contato com o pastor Ricardo nesse telefone que vai aparecer aqui e solicitar o link para participar da reunião online. Não perca! E para você que deseja fazer parte da nossa igreja ou se batizar, nós temos um curso para novos membros e queremos conhecer você nesse curso. Esse curso é liderado pelo pastor Gilbert e está acontecendo online. Então, se você deseja participar, é só abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece no final dos nossos cursos. Ou se não, entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Será um prazer conhecer você e será um prazer ter você fazendo parte da nossa família. Nós temos um aplicativo que estamos atualizando todas as informações da nossa igreja. Se você ainda não baixou, faça o download lá. Ainda está com o nome antigo, Aaron Reis. Só você fazer o download que você vai ter acesso a todas as nossas células. Se você deseja participar de alguma célula, tem o telefone de todos os líderes lá para você entrar em contato. E também você tem acesso ao nosso devocional das crianças. Acesse lá e não deixe de fazer o devocional com os pequenos. Além de atualizar os nossos aplicativos, estamos atualizando as nossas redes sociais diariamente com as informações da nossa igreja. Então, se você ainda não nos segue, acesse lá, @umaigreja-da-família. O nosso escritório lá no prédio da nossa igreja já está funcionando. Então, se você precisa de alguma coisa, estamos funcionando das 14 às 19 horas, de segunda a sexta. Pode procurar a gente lá. E para você que ainda não sabe, estamos com vacinação da gripe lá no prédio da nossa igreja de 9 às 15 durante a semana. Então, se você de qualquer idade que tem alguma doença crônica, você pode procurar no prédio da nossa igreja e tomar a vacina. Bom, e por hoje é só. Até o próximo domingo com mais avisos. Tchau! Muito obrigado porque você esteve conosco até agora. E eu quero te convidar agora a se posicionar para a gente orar. E nós vamos encerrar esse culto com uma canção linda de adoração. Mas vamos orar ao Senhor pedindo que esteja conosco durante toda essa semana, cuidando de cada um de nós. E eu quero, antes de fazer essa oração, dizer a você, se proteja. Cuide da sua família. Você que tem que estar fora a trabalho, alguma necessidade. Não seja irresponsável com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Esteja protegido, cuidando de você e da sua família. Isso é muito importante. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja estamos aqui, crendo que esse tempo vai passar. Vai passar e nós sairemos melhores dessa situação. E nós queremos orar por todos aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando dificuldades na área econômica, na área financeira. Que o Senhor restaure empregos, que o Senhor faça milagre nas empresas, que o Senhor abençoe os empresários dessa igreja, que o Senhor abençoe os funcionários das empresas que são membros dessa igreja, que o Senhor abençoe os nossos profissionais liberais, que o Senhor derrame bênção sobre cada um deles, que eles experimentem, Senhor, que as pessoas que estão assistindo esse culto agora, na internet, em qualquer cidade que estejam, que os seus negócios sejam protegidos, que elas experimentem o milagre da provisão e da multiplicação. Nós cremos num Deus que multiplica, num Deus que faz as coisas se transformarem, que faz as realidades mudarem, que enxuga a lágrima, que transforma o nosso luto em alegria. E é sobre esse Deus que nós declaramos que nós vivemos baseados na palavra da fé, na fé em Jesus. Por isso, Senhor, nós declaramos que o amor de Deus,
a graça de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós em todo o tempo. Amém. Deus te abençoe e viva na prática da palavra. Vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Por tua graça, Senhor, por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. E eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Oh, Senhor, do meu pecado me resgataste. Em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Do meu pecado me resgataste. Em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou cidadão do céu. Ferido estava e me curaste. Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou.
socorro